Então, o grande problema dos clubes brasileiros hoje é que os caras estão mais preocupados em gerir time. Então, eu vejo que precisa realmente contratação, só se preocupa em pagar as folhas, não se preocupa com as obrigações sociais. Olá a todos vocês que assistem agora o nosso FI Entrevista, que hoje recebe aqui Sérgio Meira, presidente do Botafogo da Paraíba, o Botafogo de João Pessoa, da nossa querida Paraíba. Sérgio, uma satisfação recebê-lo aqui no FI Entrevista, no nosso canal, e ter a tua presença aqui significa falar sobre gestão, sobre liderança, sobre o que é ser presidente de um clube de futebol, o que é estar à frente da paixão de milhares de torcedores. Sérgio, para começar, queria que você contasse um pouco da tua história, né? Você que é ex-bancário, trilhou toda uma trajetória na Caixa Econômica Federal, por 12 anos foi conselheiro do Botafogo, até que nas eleições de 2018 você assumiu a presidência do clube. E ao longo desses últimos 2 anos você tem se dedicado ao Botafogo como presidente e conseguido resultados muito expressivos. Hoje o Botafogo é tricampeão paraibano. Ano passado o Botafogo chegou pela primeira vez na final de uma Copa do Nordeste. O que é que significa ser presidente de um clube de futebol e como foi essa tua carreira até chegar lá? É um prazer estar aqui com vocês. Como você disse, eu já tenho uma história dentro do Botafogo. Comecei desde criança, eu já morava ali perto do clube, onde o Botafogo se concentrava, onde o time treinava. Então, a partir daí foi quando eu comecei a ter simpatia pelo clube e no dia a dia a gente estava sempre participando de todos os eventos. Passou-se um tempo, mais tarde eu fui convidado pelo ex-presidente Alcedo Gomes para ser conselheiro do clube e foi aí que eu comecei a me envolver mais na parte da gestão do Botafogo. Então, eu já estou há 12 anos, saí da arquibancada para participar das decisões do clube como conselheiro, como vice-presidente administrativo, vice-presidente de futebol e outras missões que me foram dadas e que culminou com, em 2018, eu sendo eleito presidente do Botafogo. Muito legal a tua trajetória, Sérgio, porque muita gente não imagina, né, como que se pode chegar até a presidência de um clube de futebol. E aqui você relata que você ficou 12 anos como conselheiro, né, muito provavelmente, imagino, sendo contextualizado com o que é esse universo do futebol, né? Compreendendo melhor as nuances do futebol, os bastidores, o que acontece dentro do clube de futebol, ou seja, se preparando para um dia ser presidente. Mas havia na cabeça do Sérgio há 15 anos, né, quando a gente volta no tempo, 10 anos atrás, havia já essa pretensão, esse sonho de um dia estar à frente do Botafogo da Paraíba? Na verdade, eu não tinha planos de ser presidente do Botafogo. Não estava no meu projeto ser presidente do Botafogo. Eu sempre tive o desejo de fazer parte da direção, de acompanhar, de ajudar os companheiros e tal. Mas eu lembro que, na minha adolescência, eu tinha um amigo que também jogava também no Botafogo. Inclusive, eu joguei até o juvenil pelo Botafogo, não cheguei a jogar profissional. E uma vez a gente conversando, ele perguntou o que é que eu queria, se eu ganhasse na Mega Sena, o que é que, na loteria na época, eu acho que nem tinha Mega Sena, o que é que eu queria? Eu disse, rapaz, eu ia ser presidente, eu queria ganhar na loteria e ser presidente do Botafogo, mas isso passou o tempo e você sabe que as palavras têm poder, né? Então, realmente, eu cheguei como presidente do Botafogo, eu acho que foi pelo que eu falei lá atrás. Então falta outra parte ainda que é ganhar na loteria, que ainda não aconteceu. Sérgio, a gente conversava aqui em off sobre como que o futebol tem mudado nos últimos anos e você assume a presidência do clube num momento de transição muito intensificado, né? A gente está saindo de um formato de futebol para outro. O futebol nordestino tem acompanhado esse processo um pouco mais lentamente do que o futebol do Sudeste, do Brasil, do Sul, mas é fato que o futebol tem mudado, né? A sua forma de se fazer futebol, a gerência, a gestão do futebol tem passado por transformações. Como que você enxerga o que se chama hoje de gestão profissional do futebol, presidência remunerada, toda diretoria remunerada, um modelo de meritocracia, menos critérios
interferência política, né? Uma gestão muito mais técnica, administrativa. Isso está muito congruente com os argumentos que defendem a ampliação da ideia de clube-empresa no Brasil. O que é que você pensa sobre tudo isso, sobre gestão profissional de futebol, sobre modelos de clube-empresa? Hoje o futebol nordestino estaria preparado para trabalhar dessa forma? Eu vejo que os clubes que não mudarem o pensamento em relação à gestão, certamente eles vão ficar para trás. Eu acho que é o que eu implanto no Botafogo. Eu sempre digo que eu sou presidente de um clube, eu não sou presidente de um time. Geralmente, alguns dirigentes, alguns presidentes, até pela paixão, que é outra coisa também que complica muito, na hora que você é presidente de um clube e você tem aquela paixão pelo clube, você esquece às vezes do gestor e trabalha só com o coração. Isso prejudica muitos clubes, às vezes fazem investimentos fora da realidade. Isso a gente tem feito juntamente com a diretoria, essa forma de gerir o clube e não só um time de futebol. O time de futebol se restringe ali aos jogadores, que é a peça fundamental de um clube, que precisa ter renda, que precisa ter receita, que tem patrimônio, e tem a gestão, que é exatamente isso que eu falei. Tem que ter gestão financeira, gestão patrimonial, gestão de recursos humanos, gestão institucional. Então, é um conjunto de atividades que tem responsabilidade o presidente do clube. Então, a gente precisa saber que gestão de um clube envolve as duas partes, principalmente gestão do clube, com essas ramificações que eu falei, e a gestão de time. Então, o grande problema dos clubes brasileiros hoje é que os caras estão mais preocupados em gerir time. Então, eu vejo que precisa realmente contratação, só se preocupa em pagar as folhas, não se preocupa com as obrigações sociais, as despesas que aparecem relativas àquele time. Então, a gente precisa ter essa consciência. Acho que deveria sim ser esse formato de clube-empresa. É uma coisa muito nova ainda para a gente, embora a gente já sabe que o futebol internacional hoje, e tem dado certo, é um futebol rico, um futebol que realmente movimenta milhões, e deu certo. Então certamente aqui também vai ser sucesso. Sérgio, você tocou num ponto muito importante que é a gestão de vários ativos, né? Você falou de patrimônio, você falou de pessoas, né? Social, você falou de contratos, né? Você tem a gestão financeira aí também. O desafio do presidente de um clube de futebol é muito grande, porque assim como no modelo organizacional, assim como numa empresa, o presidente ele tem várias responsabilidades no que diz respeito à gestão, mas com um diferencial muito grande. Traz uma responsabilidade demasiada ser presidente de uma empresa, de uma organização que tem milhares de clientes fanáticos, né? Exato. Porque não é um cliente qualquer, é um cliente fanático, né? Isso é o lado mais oneroso, né? É o lado que traz mais responsabilidade, mas também traz muito ônus, né? Porque é justamente esse fanatismo que faz o clube de futebol ter a grandeza, ter a dimensão, a magnitude que ele tem no Brasil, né? Porque quando você tem essa legião de fanáticos ao seu favor, né? Jogando junto, a probabilidade de sucesso aumenta muito. É verdade, a gente sabe que a importância do torcedor, a importância dessa gestão que eu falei há pouco, tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser um clube todo organizado financeiramente e patrimonialmente se você não tem um bom time de futebol. Por outro lado, também você não pode ter um time de futebol que ganhe tudo e aqui esteja tudo errado em termos de dívidas trabalhistas, dívidas de obrigações sociais, dívidas fiscais. Então, tem que haver um equilíbrio das duas partes. Hoje, o Botafogo é um dos poucos clubes do Brasil, eu digo isso sem medo de errar, que nós temos todas as nossas certidões estaduais, municipais e federais, todas regularizadas. Não temos passivo trabalhista, temos alguns acordos que foram feitos, estamos cumprindo, mas não representa grandes vultos, grandes valores para o Botafogo. E a gente tem trabalhado isso da melhor maneira possível. Então, hoje, eu tenho certeza que o Botafogo hoje serve de exemplo para muitas gestões, para muitos clubes, e a gente tem procurado isso aí, até tanto que o Botafogo hoje está sendo procurado por vários empresários. Antes a gente buscava patrocinadores,
Hoje a gente está com dificuldade de ter espaço na camisa. Eu até brinco que vou colocar fazer uma camisa do Botafogo tipo futebol americano, que é aquele grande que vai caber mais patrocinadores. Então a gente precisa mostrar, passar a credibilidade para o empresário, para o comerciante, para as pessoas que vão se associar ao clube, mostrando que o clube está organizado, que tem uma boa gestão, que tem bons gestores à frente. Não é só o presidente, principalmente uma diretoria que não é remunerada, aí sim é que você tem que ter muita habilidade para motivar as pessoas para trabalhar. Geralmente essas pessoas são torcedores, como você falou, apaixonados pelo clube, não estão se preocupando em ter nenhuma vantagem acima do clube, mas eu acho que é importante, porque quando o clube está crescendo, a exemplo do Botafogo, você começa a movimentar valores bem maiores, você está pagando bons salários e por que não também ser remunerado de acordo com a condição do clube. Eu não, nessa minha gestão, eu estou fazendo de todo o coração, com muita vontade, mas eu defendo que futuras gestões elas sejam assim, porque eu acho que tem que ser. Você está trabalhando, você está se dando, você abre mão de momentos com a sua família, você abre mão de negócios que você tem a fazer e você está ali se dedicando e contribuindo para o clube. Então, se o clube está ganhando, se está dando tudo certo, não vejo motivo para que não haja uma remuneração também para os seus dirigentes. Uma gestão profissional. Gestão profissional. Sensacional, Sérgio. Na tua fala fica muito clara a complexidade que é ser presidente de um clube de futebol, né? Você tocou num ponto importantíssimo que é a questão da motivação das pessoas, né? E de lidar com os egos. A gente sabe que no meio do futebol esses egos eles são muitas vezes ainda mais inflados do que em outros contextos, porque o futebol traz toda essa questão da paixão, do orgulho, da mídia. Verdade. E como que o presidente ele precisa estar bem preparado para lidar com essas várias nuances que existem dentro de um clube de futebol, principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas. Eu graças a Deus, eu estou há 1 ano e poucos meses à frente como presidente e o clube foi um clube vitorioso durante esse meu primeiro ano. Quando está ganhando é mais tranquilo. Nós ganhamos o Campeonato Paraibano, somos atualmente tricampeões paraibanos, nós somos vice-campeão da Copa do Nordeste, nós tivemos uma excelente campanha na Copa do Brasil no ano passado. Chegamos na terceira fase. Tivemos uma boa campanha na Série C. Por pouco, eu acho que eu até me culpo às vezes por não ter me aproximado mais do grupo. Eu acho que a 1 ponto ou 1 gol, nós não tivemos a classificação para disputar o acesso. Então, assim, eu acho que fica mais fácil, mas a gente sabe que quando o time, que é aquilo que eu falei, quando o time não está respondendo em campo, fica muito mais difícil para você estar gerindo o clube, porque você sabe que a paixão é grande, você sente a pressão de perto, às vezes pelo fato, nós fizemos toda essa campanha muito boa no ano de 2019, mas você sabe que o torcedor não perdoa porque nós não tivemos o acesso à Série B. Mas é natural, a gente que está ali à frente sabe que isso acontece mesmo, porque envolve a paixão, envolve o torcedor, aquele torcedor apaixonado, mas nós temos temos conhecimento disso e estamos trabalhando para melhorar cada vez mais. Para finalizar, Sérgio, tem um dito popular muito engraçado no futebol. Ele fala que pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube. Você falou que foi atleta amador de futebol. Daqui a algumas horas o Botafogo vai estar jogando aqui no estádio Arena das Dunas pela Copa do Nordeste. Se tiver pênalti, o Sérgio Meira estaria pronto para bater hoje? Sim, eu sou artilheiro na minha pelada lá da Caixa há muitos anos. Eu sou aposentado da Caixa, trabalhei 33 anos na Caixa Econômica. Fui presidente, inclusive, da associação lá do pessoal da Caixa, a PSEF. Aqui tem um campo muito bom, eu conheço, eu já joguei aqui também. Sou artilheiro da minha pelada, se for preciso, estou aí para marcar o gol, desde que o treinador realmente me escale. Legal, Sérgio. Por último, se você pudesse deixar uma mensagem para aquela profissional do futebol, né, que tem interesse em entrar nessa indústria, ingressar, em fazer parte desse mundo do futebol, que como nós já mencionamos aqui, ele é fantástico, né? A gente se realiza fazendo parte dele, é um mundo que nos traz muita realização de sonho, acho que é essa palavra, né? A gente que tem todo o imaginário ligado ao futebol, você foi atleta amador, eu também, por exemplo, então fazer parte desse meio é muito gratificante, e esse é o sonho também de muitas pessoas Brasil afora.
Se você pudesse deixar uma mensagem como presidente, qual é o tipo de profissional que você gostaria de contratar para trabalhar no seu clube de futebol? Quais são as competências que esse tipo de profissional tem que ter? Né? Qual é a mensagem que você deixaria para essa galera que vai construir o futebol do futuro? Primeiro, respondendo essa pergunta de quem eu contrataria, pessoas que realmente estejam qualificadas, que tenham passado em sala de aula, que tenham participado de cursos de treinamento, que conheçam o futebol, realmente é uma área maravilhosa para se trabalhar, é uma área muito dinâmica e que tem muito espaço. Está começando agora o futebol se profissionalizar. Eu mesmo dei condição para o meu clube, treinando pessoas do clube. Hoje nosso supervisor de futebol, Varley, que é conhecido, jogou futebol, seleção brasileira e tudo, nós o qualificamos para que ele fizesse essa função. Hoje ele é empregado do clube, ele faz parte da comissão técnica, mas ele é contratado pelo clube diretamente. E outros lá, a nossa técnica de futebol feminino também, nós qualificamos também para que ela fizesse cursos e tivesse melhores. Eu mesmo procuro também me qualificar, porque eu quero me dedicar nessa área de futebol, mesmo estando fora do Botafogo nos próximos anos, eu quero também estar também presente, participando, acompanhando e ser um grande profissional também do futebol. Legal, Sérgio, muitíssimo obrigado pela tua participação. A gente deseja sucesso ao longo da tua gestão como presidente do Botafogo da Paraíba e conta conosco do Futebol Interativo. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês e estou sempre às ordens quando vocês me convidarem.